aí, vestibular da UEG é remarcado para 30 de maio. Nessa data serão realizadas as provas do vestibular 2021/1 e do processo seletivo especial para refugiados e portadores de visto e acolhido humanitário 2021. As provas serão realizadas na modalidade presencial, respeitando todos os protocolos de biossegurança. O UEG recebe novos servidores. A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, junto com a Diretoria de Gestão Integrada e a Reitoria, realizou no dia 7 de maio uma reunião remota de acolhida aos novos 40 servidores técnico-administrativos e 11 docentes do curso de Direito. Nota de pesar e luto oficial pelo professor Nelson de Abreu. No dia em que o Brasil atingiu a marca de 417 mil mortos pela Covid-19, a UEG perdeu não só para o vírus, como também para o negacionismo. Nelson de Abreu Júnior era um professor e colega muito querido. Para mais informações, acesse www.ueg.br. Esse foi o Minuto UEG. Olá, pessoal. Boa tarde. É uma alegria imensa receber todas e todos vocês aqui com a gente. Senhoras e senhores, boa tarde. É uma grande alegria receber todas e todos vocês aqui na nossa live. Nós agradecemos pela oportunidade de realizar essa parceria com a UEG-TV, com o auxílio da Ana Paula e do Rafael Furtado. Talvez algumas pessoas se perguntem, qual que é a relação das bibliotecas e os museus? Os museus, assim como as bibliotecas, são dispositivos sociais de acesso à informação e à cultura. Nós somos áreas afins. Estamos ali coladinhos um no outro. Museus, bibliotecas, centros de documentação, arquivos. E para a gente celebrar o Dia Internacional dos Museus, a Pró-Reitoria de Graduação, sob a coordenação da professora Sueli Cavalcante, a coordenação de programas e projetos, sob a coordenação do professor Flávio Alves, e as bibliotecárias e bibliotecário, que compõem o Sistema Integrado de Bibliotecas Regionais da Universidade Estadual de Goiás, o CIBRE, com o apoio e a transmissão da UEG-TV, a gente dá, então, início à nossa live com o tema A Importância dos Museus para a Sociedade e para a Vivência Acadêmica. Bem, o nosso encontro de hoje, ele conta com as ilustres presenças da professora Geórgia Sinara,
do curso de Cinema e Audiovisual da UEG, o professor Valtuir Moreira, no curso de História da UEG, e a professora Damiana Coelho, também docente no curso de História da UEG. A nossa live vai funcionar da seguinte maneira: os nossos convidados vão ter cerca de 15 a 20 minutos para falar um pouquinho, e depois a gente vai abrir um espaço para as questões que chegarem aqui via chat. Fiquem atentos e atentas aqui no chat. A gente vai disponibilizar uma lista de presença para que vocês recebam um certificado de participação da nossa live. Bem, vou falar um pouquinho sobre os nossos convidados. A professora Geórgia Sinara, ela é doutora em Meios e Processos Audiovisuais. É professora do curso de Cinema e Audiovisual da UEG, é jornalista, musicista e compositora. E é uma das coordenadoras do seminário temático Estilo e Som no Audiovisual da Sociedade Brasileira de Estudos, Cinema e Audiovisual. Professor Valtuir Moreira da Silva, ele é doutor em História pela Universidade de Brasília, ele é mestre em História pela Universidade Federal de Goiás e é professor no curso de História da UEG. É pesquisador dos movimentos sociais e cultura popular camponesa e é coordenador do projeto de extensão Alternativas à Violência, Educação para uma Cultura de Paz. E ele também está em estágio pós-doutoral na PUC Goiás. A professora Damiana Coelho, ela é mestra em Ciências Sociais e Humanidades no programa de pós-graduação Territórios e Expressões Culturais do Cerrado. É professora no curso de História na UEG e é secretária municipal de Educação. Não, ela trabalha também na Secretaria Municipal de Educação de Guaraíta. É coordenadora do projeto de extensão Museu Nelo Bononi, História Local e Educação. E ela recebeu a Comenda Ernestino Guimarães em 2016, atribuída pelo governo de Goiás via Universidade Estadual de Goiás. Então, a gente inicia saboreando as palavras da professora Geórgia, que terá cerca de 15 a 20 minutos na sua fala, e depois a gente continua com o professor Valtuir, e para finalizar a nossa festa aqui dessa tarde com a professora Damiana. Com vocês, professora Geórgia. Fique... Boa tarde, todo mundo. Bom, eu espero que as minhas palavras sejam gostosas, então, já que é para saboreá-las, não é mesmo? Bem, obrigada, Seila, Cibre, PRG, por esse convite. Fiquei super feliz, porque eu amo museu, gente, eu amo o cheiro de museu, eu amo estar nos museus, a acústica dos museus, toda a organização, todas as histórias. Então, é um prazer falar sobre isso, falar sobre a importância desses equipamentos culturais que são fundamentais para a gente conhecer a nossa história, as nossas origens, a nossa cultura, né? E a gente precisa valorizar, precisamos ocupar esses lugares, mesmo que virtualmente. Então, a minha fala vai se dirigir muito no sentido da memória afetiva e da memória pedagógica, né, que eu tenho de experiências em museus, nas minhas viagens de férias e também no meio das aulas. Eu sou aquela professora lá no curso de cinema que leva os alunos para os museus, dá aula nos museus aqui de Goiânia. Então, enfim, vou passear um pouco aí, vai ser um fluxo de consciência por esses lugares que me são muito caros, tá bom? E eu agradeço muito quem está aí também acompanhando, tá? Via YouTube, quem está podendo aí acompanhar nessa tarde, fico muito grata pela escuta. Então é o seguinte, gente, por que eu gosto tanto dos museus? O museu, quando a gente visita o museu, a gente está colocando o nosso corpo num outro tempo, num lugar que abriga outros tempos. Isso é tão importante porque, veja, eu considero, como a gente trabalha com artes, né? Eu sou artista, sou musicista, faço trilha lá para os filmes todos. Então,
O artista, ele tem esse lugar de estar deslocado do presente. Ele está deslocado porque ele vê o presente de uma outra forma, que outras pessoas em outras funções, desenvolvendo outros trabalhos, talvez sejam perspectivas diferentes. Então, no museu, é como se a gente fosse deslocado, de fato, né? A gente está deslocado no tempo. Eu costumo brincar que museu é o lugar onde a gente tem tempo. Tempo no sentido de contemplação, tempo no sentido de não ser exatamente o tempo da vida cotidiana, mas ser o nosso tempo de contemplação de um outro tempo. E por isso ele é tão importante, porque a gente não pode deixar que a velocidade da vida cotidiana, que é uma coisa aí que vem desde o final do século XIX, com o nascimento do cinema, nascimento ali da vida moderna como a gente conhece, das cidades como a gente conhece, Revolução Industrial, essa questão da velocidade vem muito daí, né? Final do século XIX, início do XX, o museu é o lugar onde a gente meio que desacelera, a gente respira um outro ar, a gente respira uma outra atmosfera. E, claro, tem todas as informações, os artefatos, os adereços, relatos em vídeo, áudio, obras interativas, tantas possibilidades, né? E aí é muito interessante perceber também que o museu, quando ele é um equipamento público de cultura, ele precisa de políticas públicas para a sua manutenção, para a sua gestão, para incentivar as pessoas a irem aos museus, a frequentar os museus. O museu é nosso, a gente precisa lembrar disso todos os dias do ano. Mesmo no isolamento social, a gente tem essa possibilidade de visitar tantos museus aí pela internet, não é? E antes, e provavelmente depois, numa outra configuração, a gente vai conseguir tornar visitá-los presencialmente. Mas é muito importante a gente ter essa perspectiva de que é um corpo do presente num outro tempo, né? E aí é muito interessante a gente perceber, por exemplo, aqui no Museu da Imagem e do Som do Estado de Goiás. Alguém de vocês conhece o Museu da Imagem e do Som? Ele fica lá no prédio, né, do Centro Cultural Marieta Teles, na Praça Cívica, onde também fica o Cine Cultura. Alguém de vocês já foi ao Cine Cultura? É um cinema público, goiano, localizado em Goiânia, mais especificamente na Praça Cívica também. Então, depois que tudo isso passar, todo mundo vacinado, eu convido vocês a conhecer aí quem não conhece. O que acontece no Museu da Imagem e do Som? Entre várias coisas legais, oficinas de reconstituição de fotografia, de restauração, enfim, exibições, eventos, a gente tem um acervo de 40 mil discos, 40 mil mídias, discos. Vocês sabem, vocês lembram o que é um disco? Vou pegar um aqui para vocês. Então, imaginem só, 40 mil discos organizadíssimos, conservadíssimos, num único acervo, no meio da Praça Cívica. Você não precisa ser um colecionador de vinil, você não precisa, ouvir música todo dia. Um acervo como esse é uma riqueza tremenda, pensando na nossa história, na nossa fonografia, no nosso cancioneiro brasileiro. Então, o que tem lá nesse acervo, por exemplo, que eu vou chegar ali nas experiências com os meus alunos, para vocês entenderem. Tem música popular, tem música internacional, tem de tudo. Tem registros de festivais de música em Goiás, e várias coisas muito ricas, coisas que eu mesma não conheço. Então, e tem discos, como a gente conhece hoje, né, esse disco de vinil, tem outros discos em acetato, tem discos em um material menos durável, que eram discos de antigamente, e esse acervo é cuidado pelas gestoras do museu, com muito carinho, com muito apreço, e é isso, gente, falta dinheiro, falta recurso para essa manutenção. Então, muitas vezes, as pessoas que trabalham nos museus, elas estão ali dando sangue e o próprio recurso particular que elas têm para poder
muitas vezes gerir esses espaços. Então, faço aqui também um apelo, né? Vamos cuidar dos museus, ocupar os museus e lembrar os nossos representantes que eles importam e que isso não aconteça só no dia dos museus, mas todos os dias, né? Porque é a nossa história. Então, o museu acaba sendo também uma questão de soberania nacional, no sentido que ele é o guardião da nossa cultura. Então, a gente precisa tratá-los como tal. Então, o que eu faço para vocês entenderem? No curso de Cinema e Audiovisual, eu ministro algumas disciplinas todo semestre. No primeiro semestre, eu ministro Introdução à Linguagem Sonora, que é quando os alunos entendem o que é som, o que é percepção sonora, o que é música, o que é ritmo. A gente trabalha vários conceitos e a percepção sonora desses alunos. E muitas vezes a percepção sonora ela está ligada à escuta. Essa escuta, ela passa pela internet, passa por programas de TV, filmes, programas de rádio, podcasts, várias mídias digitais e analógicas. E nesse sentido, muitos alunos, hoje a gente chega num ponto que muitos alunos nunca tiveram essa experiência audiovisual. Eles não entendem como funciona um disco de vinil, como é que opera um toca-discos, Geórgia. Eu não sei. Então, já me fizeram essa pergunta, foi quando eu descobri os meus cabelos brancos ali, há uns 3 anos atrás, me fizeram essa pergunta no museu. Então, geralmente, eu levo a minha turma de primeiro período, em Introdução à Linguagem Sonora, eu levo essa turma ao Museu da Imagem e do Som, para ficar ali no audiovisual. As meninas do museu, um beijo para Kate, para Gisele, para Juliana. As meninas do Museu da Imagem e do Som, elas fazem uma apresentação, acolhem os nossos alunos. Muitos, a maioria, em geral, a maioria não conhece o museu, então muitas vezes é a primeira vez que esses alunos estão indo ao Museu da Imagem e do Som para poder ter essa referência das imagens e dos sons daqui e das imagens e dos sons que esse museu, que é daqui, guarda. Então, a gente faz, e aí é muito interessante porque as meninas, elas preparam lá luvas para cada um dos 40, 50 alunos que aparecem, para manusear essas mídias, que são mídias analógicas, que são mídias frágeis, mídias de outros tempos. E aí a gente tem um pedaço expositivo falando sobre a origem do vinil, quando ele surge, por quê, porque as vozes dos artistas de rádio dos anos 40 são tão grandes, projetadas, pensando na baixa qualidade de captação dos microfones da época, como é que isso era impresso em vinil. Então tem toda uma situação, toda uma contextualização. E aí, em geral, a cada visita dessa, que acaba sendo anualmente, né, fora esse tempo de pandemia, a gente tem um tema que a gente trabalha. Então, eu converso com as meninas do museu, carinhosamente vou chamá-las assim, para a gente ter. Então, teve uma vez que foi a mulher na música brasileira, a mulher negra, os negros na música brasileira, a mulher na música internacional. Então, sempre são temas assim que a gente acaba remetendo à atualidade. E aí, qual que é o exercício que a gente passa para os alunos? Vocês vão escolher uma capa de disco que chame a atenção de vocês. E vocês vão escolher, conhecendo ou não a faixa, vocês vão escolher uma faixa. Então, para vocês mesmos irem lá no toca-disco do museu, colocar na faixa, e aí vem agora, né, de uns 3 anos para cá, a situação de que eu preciso ensinar como fazer isso, né? Porque para mim é uma coisa, imagina, eu cresci fazendo isso, né, colocando o disco na vitrola. Então, é muito interessante perceber, e aí eles têm essa conversa, por que eu escolhi essa capa de disco, ou seja, é uma experiência imagética, por que eu escolhi essa faixa, se eu conheço essa faixa, se eu não conheço, em geral é pelo nome, né, enfim, se eu conheço é porque aquela música me representa, porque eu gosto daquela música, então acaba que é uma oportunidade, sendo essa uma das primeiras aulas que a gente tem, né, quando o aluno entra na universidade, no curso de cinema, é uma oportunidade de a gente se conhecer de uma outra forma, é uma oportunidade dos alunos se integrarem comigo, com o curso, e também conhecer esse museu que é precioso,
que é muito bem cuidado, que é uma joia no centro de Goiânia. Então, eu sei que, claro, que nem toda disciplina, nem todo professor vai ter a condição de levar uma turma inteira ao museu. Mas é muito importante a gente pensar que também há possibilidades na internet. A gente tem, por exemplo, o Museu de Memes, que é feito pela Universidade Federal Fluminense. Vocês já sabem o que é meme, né, gente? A gente não vive sem meme no WhatsApp. Professores, alunos, todo mundo. Vou pedir para o Rafael postar aí para mim o endereço. O Museu de Memes da Universidade Federal Fluminense, ele vai mostrar ali memes antigos, coisas, peças de internet da antiguidade, a gente está falando, sei lá, do início dos anos 2000, né? Então, é muito interessante perceber que a perspectiva do que seja museu acaba sendo transformada pelos museus que surgem. Então, é muito interessante perceber essas dinâmicas. Museu não necessariamente é um lugar antigo, um lugar que vai remeter ao passado. Tem muitos museus que remetem ao passado, que têm perspectivas muito atuais. E aí eu me lembro, por exemplo, de um museu que eu visitei, que é o Museu da Memória e dos Direitos Humanos, em Santiago do Chile, que tem registros, por exemplo, da época da ditadura. E eu lembro que me marcou muito, eu visitei esse museu há 10 anos, me marcou muito que tinha uma seção lá que tinham desenhos de crianças que perderam os pais durante a ditadura militar. Então, essas crianças eram crianças quando desenharam. E tem esses desenhos na folha, sabe o desenho do nosso filho? E numa exposição, numa situação de exposição que era muito marcante, né, dentro de vários relatos, matérias de jornal, discursos em áudio. Então, era uma situação ali muito marcante, e a gente pode perceber a presença de diversas mídias antigas e atuais para tornar essa ambientação algo muito vivo, né? Então, na perspectiva de que o museu é um lugar vivo e a gente contribui para essa vida do museu, é interessante perceber essa transformação desses próprios equipamentos culturais por nossa causa, por responsabilidade dos curadores e dos gestores dos museus. E aí, para concluir minha fala e passar para a Sheila de novo, eu gostaria de lembrá-los também, né, que aí é uma outra disciplina que eu ministro no curso de Cinema e Audiovisual, que é a disciplina de Crítica e Curadoria Cinematográfica. E aí museus estão muito relacionados a curadorias, né, que são aqueles profissionais, aquelas profissionais responsáveis por curar exposições, trabalhar com acervo permanente, com acervo temporário, dentro do que o museu vai, dentro da programação desse museu, muitas vezes programar o museu. Então, queria também chamar a atenção para a responsabilidade dessa curadoria. Sempre tem alguém por trás para poder pensar o que é importante agora expor nesse museu. Tá? Então, depois a gente continua conversando um pouquinho mais sobre isso. Agradeço mais uma vez, Cibre, PRG, a companhia dos meus colegas aqui da Sheila, gente. Obrigada. Viu? Eu disse que a gente ia saborear as palavras da professora Geórgia. Já tenho certeza que está todo mundo apaixonado. Já tem gente querendo fazer audiovisual só para acompanhar a sua disciplina, professora. E agora, então, eu chamo o professor Valtuir para também nos alegrar aqui com a fala dele sobre os museus. Ele que é professor de História lá na nossa unidade de Itapuranga. Professor Valtuir, seja muito bem-vindo, é uma alegria imensa receber o senhor aqui. Olá, Sheila, as professoras Geórgia e Damiana, né? Estou muito feliz de estar aqui nesta tarde, nessa live, para falar sobre a importância dos museus, né, na sociedade e a relação, inclusive, com a vivência acadêmica, com a educação. Então, para mim é uma grata satisfação agradecer a esse convite do CIB, da PRG, esse esforço incomensurável, né, da universidade de chegar até as pessoas. Então, para mim é uma grata satisfação de poder vir aqui nesse momento contribuir. E ouvindo a professora Geórgia, né,
Se a gente tivesse, talvez, combinado algumas coisas, não daria certo. Claro que aqui também vai uma experiência, um pouco também vou tentar narrar nesses 15 minutos aqui que são cedidos a mim, para que a gente possa pensar um pouco essa perspectiva museológica, né? Que essa experiência que nós desenvolvemos, quando eu digo nós, é um grupo de alunos, professores, né? Hoje a professora Damiana vai falar mais sobre isso, mas eu quero pensar um pouco a importância dessa questão museológica para a educação, né? E, evidentemente, quando a gente fala da questão do museu, né, o que eu estou chamando, às vezes, na história, nós temos uma discussão sobre o espaço museológico, de fato, esse espaço ele é fundamental para o desenvolvimento acadêmico, para o desenvolvimento, inclusive, educacional, né? Mas, antes da gente pensar a questão do museu, eu penso que, também com experiência das disciplinas que eu ministro, como professor de América e Brasil República, né, principalmente Brasil 3, eu também sempre utilizo dessas missivas que existem nos museus virtuais existentes, né? Então, de fato, quando é possível, nós fazemos essas viagens a alguns museus em Goiânia, né, evidentemente, mas uma experiência que é muito cara para nós da história e principalmente para a minha experiência enquanto pensar a questão do museu, é que o museu o espaço museológico, ele não pode ser visto como um espaço de enclausuramento, vamos dizer assim, de você pensar, né, o museu como um espaço pronto e acabado, né? Porque quando você visualiza, quando você está dentro de um museu, é um momento de inúmeras interpretações, de inúmeras capacidades, inclusive cognitivas, que você tem, do ponto de vista de interpretação, do ponto de vista, inclusive, de olhares, né? Eu ouvindo a professora Jorge falando sobre a questão da questão fonográfica, né? Mas do ponto de vista de pensar, por exemplo, a historicidade dos espaços de museu, que é fundamental. E aí tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar, é que o próprio espaço do museu, ele não é algo como se fosse que você tivesse uma cápsula, encapsulasse a questão da nossa cultura e da memória. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque, às vezes, as pessoas pensam que o museu é o lugar do espaço do antiquário, né? Que, não, na verdade, ele tem a representação de um processo histórico da humanidade, vamos dizer assim. Se nós estamos lidando com os nossos espaços, os nossos territórios, com as nossas perspectivas de uma história, por exemplo, local, é muito importante a gente pensar o museu não só como esse espaço fechado, né? Porque é importante dizer isso. A professora Georgia tem a grata satisfação de poder estar numa capital onde você tem esses espaços museológicos, né? Mas, por exemplo, no caso nosso aqui de Itaporanga, nós tivemos que reinventar, inclusive, discutir teórica e metodologicamente o que seja um museu, né? Porque isso também é uma experiência que passa pela perspectiva, inclusive, do que nós estamos falando, né? Do que é um museu, porque a gente imagina um museu principalmente para esse espaço fechado, onde as coisas estão expostas, mas, de fato, o museu, ou o espaço museológico, ele precisa criar uma identidade com as pessoas que ali vão. Então, se você vai, por exemplo, no museu da imagem, do som, mas aí tem umas coisas engraçadas, umas coisas curiosas que nós conseguimos avançar aqui para a gente pensar, inclusive, depois a Damiana vai entrar nessa questão, eu vou só dar uma pincelada na questão do espaço do museu que nós temos aqui no campus, mas, de fato, nós tínhamos um grande debate. Aonde estão os espaços museológicos desse país? Então, essa é uma primeira questão. Porque quando nós estamos falando dessa questão, nós chamamos a atenção da sociedade para que ela se veja nesse processo. Por exemplo, né, onde estão os espaços de museu que possam ser acessíveis a todos os cidadãos, inclusive aos professores? Por exemplo, quando você tem essa possibilidade de usar a sua interatividade da sala de aula com os museus, com os espaços, só que, às vezes, não é possível fazer isso. Hoje, talvez, com a questão da internet, nós temos feito isso com muito mais tranquilidade, mas, de fato, o que nós fizemos uma experiência e um debate que nós fizemos, talvez foi no segundo ano que nós participamos da Semana Internacional dos Museus,
foi dizer o seguinte: os museus não é só esse espaço, ele tem outros espaços que são importantes. Cito uma experiência que nós fizemos, né? Inclusive numa visita anterior, no ano anterior, nós fizemos no Gesco Puttkamer, nós tivemos no Museu de Antropologia da Universidade Federal, mas depois, de fato, não conseguimos ir por uma questão estrutural da universidade. Aí nós fomos aqui mais perto, nós fomos visitar a aldeia Buridina, né? E Badeburé, aqui em Aruanã. E aí foi interessante porque o debate que nós chamamos a atenção em relação ao museu bateu com isso, porque ali nós pudemos aproveitar um museu, vamos dizer assim, a céu aberto, e que, a partir dali, nós procuramos perceber que esse museu que nós tínhamos aqui, ou que nós temos no campus, né, aqui na nossa unidade, ele precisaria dialogar com essa sociedade, né, a qual está envolvida. Então, isso foi importante, porque nós começamos a perceber que e a discutir o que é cultura, o que é tradição, né? Tudo isso passa a ser percebido e passa a ser experienciado na medida em que nós levamos isso para dentro do curso de História, para as nossas aulas, para as nossas disciplinas. O PIBID, né, que é essa experiência desse programa institucional de incentivo à docência, foi importante porque a partir do PIBID, lá de 2014, 2015, esses alunos criaram, inclusive, um espaço museológico, que nós demos um nome em homenagem a um professor, a um que foi pároco aqui na nossa cidade, né, de Itaporanga, que é o ítalo brasileiro Nelo Bononi, né? Então, essa experiência do Nelo Bononi, do Museu Nelo Bononi, foi importante porque nós conseguimos avançar do ponto de vista de que o museu ele não pode ser somente um espaço recortado ali com as suas peças, ele precisa ir além disso, né? Ele precisa dessa experiência, inclusive, do ponto de vista da pertença, né? Porque aí você tem elementos constitutivos de se discutir a cultura, a tradição, a memória, né? A capacidade, inclusive, de pensar as identidades que são formadas. É muito importante. Nós fizemos uma experiência, só para narrar aqui também, participando de uma experiência de um domingo cultural que acontece na praça, aqui da cidade central da cidade de Itaporanga, que é uma praça enorme, que tem, inclusive, um obelisco do Castelo Branco, né? Mas, de fato, nós fizemos um museu a céu aberto, com fotos, e foi importante porque muitas pessoas que nós não conhecíamos naquelas fotos que nós estávamos fazendo uma exposição nesse museu a céu aberto, eles se identificaram: esse aqui fui eu, esse aqui foi a minha tia e tal. Então, isso, para a gente, é importante. Então, quando você fala do museu, esse espaço da pertença, como a professora Jorge disse, com relação à questão dos vinis, né? Quer dizer, muitos alunos não conhecem, ou não conhecem, inclusive, uma vitrola, uma radiola que toca aquilo ali e não sabe nem como operar, né? Porque, evidentemente, o tempo passa, né, e tudo mais, mas aí você vê a importância do museu nessa relação com o processo educativo, né? E aí eu quero que o Rafael projete para mim a primeira imagem, eu não sei se... essa imagem, né, que eu quero mostrar para vocês como essa experiência nossa de pensar também o espaço museológico. Veja que aqui nós estamos avançando num espaço que, às vezes, é recortado e tudo mais, mas nós estamos indo procurar espaços que podem servir como esses lugares de memória, pensando no negócio, mas também como espaço do museológico. Aqui eu trouxe uma imagem, eu não vou cansar vocês com imagem, mas são duas imagens. Essa imagem representa as ruínas da igreja de Ouro Fino, no município aqui da cidade de Goiás, que está próximo aqui de Itaporanga. Então, aqui, se nós pensarmos essa ruína por si só, ela talvez não diz, mas quando você traz isso, por exemplo, para a sala de aula, quando você tem a possibilidade de fazer essa interatividade com os alunos, quando você tem essa possibilidade dos alunos perceberem, estudarem, visualizarem aquele espaço onde estava construída essa igreja de Ouro Fino, né? Pode colocar a segunda imagem, Rafael, por gentileza. E que fundamentalmente, né, eu não sei se está saindo o meu som lá, porque eu saí da tela,
de fato, quando nós olhamos para essa questão do museu, vamos dizer assim, a céu aberto, né, ela traz para a gente uma grande possibilidade. Já está terminando, Sheila? Quando vê você aqui, eu já estou quase... O senhor tem uns minutinhos ainda. Tá, então eu queria que o Rafael colocasse a segunda imagem, porque eu já estou concluindo aqui, Sheila. Não sei se ele vai conseguir passar, mas... E aí tem um outro detalhe que eu queria destacar, quando a gente está pensando, nesse momento, inclusive, de pensar o espaço museológico, né? Que é, talvez, a grande perca da memória histórica que nós temos nesse país, que é o desleixo, literalmente. Não há nenhum respeito com a memória histórica, social e política do nosso país. Né? A segunda imagem, não sei se dá para o senhor Rafael... Professor Valtuí, o senhor consegue mudar a sua tela aí? Tá, desculpa, eu tenho que mudar, eu esqueço que eu tenho que mudar a tela aqui. Beleza, Sheila. Aí o Rafael não consegue realmente... eu vou chegar lá. Eu que tenho que mudar, eu esqueci desse detalhe. Tá? Se eu conseguir mudar aqui, porque meu computador trava tudo na hora... tá. Não sei se apareceu, e agora? Não mudou ainda, não. Ainda não. Meu Deus. Tá. Acho que agora vai dar certo. Então aí vocês têm essa imagem, né, que eu trago para vocês. Não é uma tapera, tá? Não vejam assim. Porque esse espaço aqui, talvez poucas pessoas a conheçam, eu conheço mais, porque essa é uma imagem que está aqui na nossa cidade. É um espaço onde, com muita luta nossa, nós conseguimos fazer com que o município comprasse esse casarão, que era um antigo casarão que fazia como... um hotel aqui da cidade, antigo, né? E que está abandonado. Né? Então, esse espaço, para vocês verem, isso é uma foto retirada na semana passada. Inclusive, eu queria mostrar essa imagem para vocês aqui. Né? Então, o espaço museológico também é externo. Ou seja, com essa memória histórica também, ela precisa ser cada vez mais, ter o envolvimento da sociedade, o envolvimento do poder público, porque isso aqui é um espaço que pertence à sociedade goiana, a sociedade itaporanguense, foi dinheiro público, e o pessoal ainda não fez a reconstituição desse prédio, a reconstrução histórica para poder fazer o espaço do museu, que nós temos isso dentro da unidade, e que nós gostaríamos de levar isso para... porque vai dar mais visibilidade e tudo mais. Então, a história, o que eu queria ressaltar com relação a essa questão... Tá bom, Rafael, pode diminuir a imagem, fica legal, obrigado, tá? Então, esse espaço, né, museológico que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, a importância dos museus, é justamente isso, né? Que nós possamos compreender que os museus, eles são espaços importantíssimos, mas nós temos outras possibilidades de alargar, inclusive, o entendimento do que seja museu. Por exemplo, uma aula na Praça X, numa fonte, num espaço, por exemplo, como eu citei para vocês aqui, onde as ruínas da igreja de Ouro Fino. Claro que aí, evidentemente, precisa de estocamento, mas isso é importante porque, às vezes, nós vamos esperar assim, mas nós só vamos ver um museu, por exemplo, no município que não tem, uma cidade que não tem, só indo a Goiânia, a cidade de Goiás, não. Então, nós temos... E aí, para nós foi importante porque nós tivemos, do ponto de vista do próprio curso, repensar essa categoria do espaço museológico, do ponto de vista da cultura, da tradição, da memória, sabe, da capacidade de que o museu ele precisa estar dialogando com as pessoas, elas precisam ter a ideia do pertencimento, né? Elas precisam estar conectadas com aquilo que está ali. Né? Então, quando a gente está falando dessa perfil, então, esse é o papel que eu considero importante do museu, né, dos museus, do ponto de vista de pensar a educação. Né? Porque isso, nós, enquanto professores, podemos usar isso como sabe, elementos constitutivos demais. Nós temos muitas questões que poderiam ser potencializadas do ponto de vista de pensar categoria, do ponto de vista de pensar, por exemplo, no caso da história, como é que é construída essa história, como essa história não é, por exemplo, veiculada nos livros, por que isso não está nos debates nossos cotidianamente? Então, toda essa perspectiva de espaço museológico, ela passa a ser compreendida com esse olhar que vai além do espaço
vamos dizer assim, geográfico ali, arquitetônico, mas ele pode ir além. Ele vai fazer com que nós possamos, por exemplo, fazer com que a sociedade perceba a importância dos museus, não só como museu edificado, mas também como essa questão dos lugares de memórias que nós temos nos inúmeros espaços. E aí, claro, evidentemente, essa memória histórica no Brasil, ela nunca é valorizada. Né? De fato, a sociedade ocidental, nós precisamos ainda, e nós somos fruto desse processo, compreender isso. Né? Nós temos inúmeras questões que, evidentemente, poderiam ser colocadas do ponto de vista museológico, mas não aparecem, são perdidas, são deixadas de lado, são silenciadas, né? Elas são negadas, esse processo, inclusive, de demonstrar isso. Claro que aí nós temos esforços enormes, nós temos pessoas, né? Nós temos museus muito bem tratados. Por exemplo, no caso nosso aqui do museu, Damiana provavelmente vai tratar disso, mas nós temos peças importantes aqui nesse espaço da arqueologia, do cotidiano das pessoas que viveram e que vivem nessa região. Né? Mas, de fato, isso demonstra para a gente, né, essas vivências acadêmicas que se entrecruzam com os espaços do museu. Né? Então, de fato, quando eu trago para vocês aqui, é um pouco isso, né, de a gente pensar essa importância, a relevância do museu, o museu não só como espaço fechado, mas nós temos possibilidade de construção de museus que nos identificam, ou seja, são os lugares de memória que nós podemos, inclusive, criar aquilo que o Jacques Legros chama de monumentalização, ou seja, a sociedade cria a pertença desse processo. Então, esse é o espaço do museu ao qual nós discutimos e representamos a partir do Museu Nelo Bononi. Encerro por aqui, Sheila, para poder ouvir também a professora Damiana, e agradeço a todos. Obrigado. Professor Valtuir, muito obrigada pela fala do senhor, que nos encanta. Então, todo mundo aqui entusiasmado com tantas informações, uma fala super enriquecedora. E a gente está muito feliz com essa live. Todo mundo aqui comentando. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade para dizer para vocês que estão acompanhando a gente aqui pelo YouTube, pela UEGTV, coloque aqui no chat as perguntas para a professora Geórgia, para o professor Valtuir, para a professora Damiana, que vai falar agora com a gente. Professora Damiana também é professora de História lá na unidade de Itapuranga e vai conversar um pouquinho com a gente e trazer mais essas belezas dos museus, que eu tenho certeza que está todo mundo super encantado aqui com essas falas. Pode nos encantar, professora Damiana. Boa tarde, Sheila, professora Geórgia Sinara, professor Valtuir, que inclusive foi meu professor durante a graduação e contribuiu muito para a minha formação, e agora somos companheiros, né, de luta e sempre presentes também no projeto do museu. Também um abraço aos docentes, servidores administrativos, acadêmicos, egressos da UEG, amigos e familiares e a todos os que estão nos acompanhando pelo canal da UEG TV. É uma satisfação estar participando da live, a importância dos museus para a sociedade e para a vivência acadêmica, realizada pelo CIBRE, em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, e também aproveitar para divulgar as ações que nós desenvolvemos no Museu Nelo Bononi, da unidade de Itapuranga, e que representa muito bem, né, a proposta da live, que são as vivências acadêmicas nesses espaços. Como o professor Valtuir salientou, a partir da criação, então, do Museu Nelo Bononi, vinculado ao curso de História da UEG, unidade de Itapuranga, observamos que foi estabelecidos laços de pertencimento e afetividade com a memória local de Itapuranga, inclusive com a atenção maior dos alunos desde a creche escolar para a história de Itapuranga e da região. Isso abriu as portas para a comunidade, incentivando a valorização da história da região,
por meio do contato com as peças que nós temos no museu. Eu brinco com o professor Valtuir, que ele teve o trabalho de montar o museu, criar o museu com os alunos do PIBID, com a contribuição do professor Cláudio Tavares, e eu passei a colher os frutos, né, da montagem do museu. Por que isso? Porque desde 2015, eu coordeno um projeto de extensão vinculado ao museu, que tem como meta estabelecer um diálogo entre a UEG com as escolas da rede municipal, estadual e particular, e também com a comunidade local, por meio de um espaço museológico. E o objetivo desse projeto é ampliar o espaço do museu em uma ferramenta e transformar ele em uma ferramenta de ensino-aprendizagem, principalmente da nossa história regional e local. Por quê? Porque o Museu Nelo Bononi conta com uma riqueza do acervo que faz parte do processo histórico de Itapuranga. Como eu disse para vocês, desde 2015 eu tenho um projeto de extensão. Em 2015, ele tinha o título Museu de História da UEG Campus Itapuranga, uma possibilidade de construção de conhecimento da memória local. Ele foi reeditado em 2016. Em 2016, eu submeti o projeto Museu de História da UEG Campus Itapuranga, 2017, Memória Local e Educação. Ele foi reeditado em 2018 e 2019. E em 2020, eu coordenei o projeto Museu Nelo Bononi, História Local e Educação. Como vocês viram, o foco, né, do projeto durante os diferentes anos é a educação e a história local, numa tentativa de contribuir para que nós nos percebamos como sujeitos da nossa própria história, inclusive os alunos e a sociedade que também frequenta o museu. As ações do Museu Nelo Bononi, desde 2015 até o ano de 2019, foram integradas nas programações nacionais referentes à Semana Nacional de Museus e da Primavera dos Museus, ambas realizadas pelo IBRAM, nos meses de maio e setembro. Nós, né, durante o ano, realizávamos 2 eventos que movimentavam a UEG de Itapuranga, não só a UEG, como também as escolas que eram parceiras e sempre estavam conosco. E as programações eram variadas, palestras, oficinas, exposições permanentes e temporárias, visitações guiadas, exibição de filmes, rodas de conversas, inclusive com a parceria do Museu das Bandeiras, na cidade de Goiás. Então, isso eram momentos de muita aprendizagem, de trocas. E a partir disso, junto com as escolas da região, nós fomos criando programações interativas para agregar os diferentes públicos que nós recebíamos, então, nesses eventos. Além disso, também, nós fazíamos exposições fora da universidade, como o professor Valtuir salientou, o Domingo Cultural. E para que isso também fosse para além dos muros da universidade, porque essa também é a proposta da extensão. E o acervo do museu é riquíssimo. Nós temos diferentes, né, objetos, como pilão, máquina de escrever, fotográfica, de costura, ferro de passar roupas a carvão, fotos históricos da cidade de Itapuranga, como o professor disse, que às vezes nós nem conseguimos identificar, né, quem são as pessoas, quem eram as pessoas. Eu conheço, nossa, esse pertence à minha família. Cédulas e moedas, jornais já extintos do município de Itapuranga, candeia, panelas de barro, piano, disco de vinil, como a professora George apresentou também, e outros utensílios. Isso tudo, pessoal, é fruto de doações, e doações de alunos, membros da comunidade, professores, que, às vezes, durante as visitas guiadas, também eles diziam, eu tenho tal objeto, vou doar para vocês, e sempre esses objetos chegavam até nós. O museu também apresenta artefatos indígenas, como arcos, flechas e artesanatos. E no centro da sala, como o professor Valtuir salientou, nós temos uma peça que é uma peça destaque, que é a urna funerária indígena, datada com mais de 800 anos.
o que é possível enfatizar que a região de Itapuranga e os municípios vizinhos, eles foram habitados por povos indígenas, né, possivelmente da tradição Guará. E o que isso nos mostra? Que é possível contar uma história diferente daquela que nós conhecíamos, ou não conhecíamos também, sobre a história do nosso local. Nesse sentido, nós destacamos a grande relevância que tem o acervo do Museu Nelo Bononi para a história local. E isso tem permitido reconstruir a nossa história e a história da origem do município de Itapuranga, contada muitas vezes somente a partir da vinda dos fazendeiros para a região no final da década de 19. E essa ocupação ela é bem anterior, como também mostra a datação dessa urna funerária. O museu também conta com muitos objetos que representam as origens do povo itapuranguense, a origem campesina, né, dos pequenos proprietários. Então, são objetos que contam a nossa própria história. E também as ações do Museu Nelo Bononi, junto com a juventude, a adolescência e a criança, me rendeu uma homenagem que foi a Comenda Onestino Guimarães em 2016, atribuída pelo governo de Goiás via Universidade Estadual de Goiás. Então, essa comenda foi resultado de todo o trabalho feito, né, em Itapuranga e região com esses adolescentes. Eu até brinco com os acadêmicos, né, os participantes do projeto. Vocês trabalham bastante e eu recebo a homenagem, mas nós sempre estamos trabalhando juntos. Em 2016, o jornal da UEG também, na edição de junho e julho, nós fomos a matéria da capa do referido jornal com o título Um Dia no Museu. E a matéria, assinada por Alisson Caetano, traz o Museu Nelo Bononi como um espaço de história e de pertencimento, e um forte elo entre a população do município e região e a representatividade da cultura regional. E outro aspecto que eu não posso deixar de enfatizar é o envolvimento dos acadêmicos junto ao projeto. É algo motivador. Trabalhavam incansavelmente antes, durante e após os eventos. Desde o planejamento, na montagem das exposições, na monitoria, no cuidado com as peças e com a execução das atividades propostas. Desde a sua criação, professores, egressos, acadêmicos do curso de História deixaram suas contribuições com o museu. A vocês que contribuíram e continuam contribuindo, a nossa gratidão por tudo que vocês fizeram para nos ajudar a construir a história do Museu Nelo Bononi, mas também a nossa própria história. Foram experiências incríveis. Receber alunos desde a creche escolar, praticamente bebês, né, chegando lá no museu com aquele olhar assustado diante das peças, alunos do ensino fundamental, médio, modalidade EJA, ensino superior, e a comunidade nas atividades desenvolvidas e nas visitações guiadas. Infelizmente, os cursos da UEG, da Unidade Universitária de Itapuranga, estão em descontinuidade, ou seja, não estão sendo ofertados novos vestibulares e nem novas turmas estão sendo formadas. E isso nos preocupa muito, principalmente com os rumos que será dado ao acervo do Museu Nelo Bononi. E ficam as recordações, né, dos corredores da UEG Itapuranga lotados de crianças, jovens, adultos em direção e também dentro do museu. E tudo que vivemos e construímos ao longo desse período. Então, fica gravado em nossa memória. A experiência enriquecedora. Eu penso e comento sempre com os participantes do projeto. Cada um leva um pouco do museu na sua formação e deixa também um pouco de si na história do museu. E obrigada. Uma alegria, uma satisfação muito grande ouvir toda essa experiência da unidade de Itapuranga. E a gente tem certeza que todo mundo que está aqui acompanhando está muito feliz. Olha, aqui no chat, a gente não tem nenhuma pergunta, mas só temos elogios. Elogios à professora Georgia, ao trabalho desenvolvido dela. Professor Valtuir também recebendo vários elogios aqui. Professora Damiana.
Ó, falei com o pessoal para eles aproveitarem a oportunidade para fazer pergunta, mas acho que eles estão tímidos. Mas a gente pode aproveitar aqui um tempinho que a gente ainda tem para vocês acrescentarem algo que faltou, porque o tempo é pouquinho mesmo da fala. Então, vocês podem acrescentar. Professora Geórgia, a senhora pode falar, sim. A senhora eu não sei, mas eu vou falar. Primeiro, pode ficar à vontade. Obrigada, Sheila. Primeiro, parabenizar os meus colegas aqui, professor Valteir e a professora Damiana, pelo excelente trabalho, que eu ainda não conheço, mas quero conhecer ali, em loco, e levar um pouquinho desse museu para mim, na minha experiência, porque é isso, né? Quando eu falo que o museu é vivo, é porque ele não se restringe àquele lugar que, como o professor Valteir falou, né? E aí eu me lembrei, por isso a minha aqui intervenção, eu morei muito perto, lá em São Paulo, de um museu que me intrigava muito. Chama-se Museu da Pessoa. Não sei se vocês conhecem o Museu da Pessoa, eu vou colocar o link aqui também para o Rafael, meu querido aluno do curso de cinema, colocar aí para a gente. O Museu da Pessoa, gente, ele tem a missão de tornar toda e qualquer história de qualquer pessoa patrimônio da humanidade. Você manda a sua história para o museu e o museu pega e se apropria desse relato, dessa narrativa que entra em exposição. É uma iniciativa super legal, também está online, né? Então, é algo que expande, né? A gente não está falando de fato de lugar físico, a gente está falando de memória, de identidade, de coisas que reverberam, né? Está na nossa memória física, na nossa memória cutânea, digamos assim, né? Na memória perceptiva. Então, é algo muito especial. Então, mais uma vez, eu agradeço vocês todos pela companhia, parabenizo mais uma vez pelo trabalho, pela audiência, eu agradeço muito a escuta de cada uma de vocês aí. Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente, visitando algum museu, sendo museu, sendo acervo, nos nutrindo de toda essa história que é nossa. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Ah, foi linda a sua fala, linda você, lindo o seu trabalho. Professor Valtuir, o senhor pode aproveitar a oportunidade para dizer mais algumas coisas. Sim, eu só tenho que agradecer essa experiência do CIB, né, muito alvissareira, agradecer a oportunidade de estar aqui ladeado por 3 mulheres, né, sou o bendito é o fruto entre as mulheres, né, mas isso, professora Geórgia, parabéns pelo teu trabalho, por essa inserção, né, acho que isso é muito interessante, acho que nós, enquanto professores, a universidade precisa potencializar isso. Eu fiquei lembrando aqui, eu já tenho, eu já estou chegando naquela fase, Célia, Damiana e Geórgia e os queridos ouvintes, pode começar a contar a história, né? Depois de 25 anos de universidade, né, já tem muitas histórias para contar, mas eu lembro de um aluno nosso aqui, nessa tristeza, inclusive, de ver o campus nosso agora provavelmente ser descontinuado, né, que para mim é uma... Eu não gosto nem muito de falar sobre isso, porque eu estou aqui fui aluno e professor durante 25 anos, né? Então, somado a quase 30 anos, é uma vida, né? Mas tinha um aluno nosso que ele não tinha saído as escarpas da Serra Dourada, que fica distante aqui, cerca de 10 quilômetros de Itapuranga, né? Então, o locus operandi dele era aqui. E nós fizemos uma viagem para Minas Gerais, conhecer as igrejas, os espaços museológicos, né, de Minas. Ficamos 15 dias, né, visitando. Então, depois, assim, para ele, hoje, ele é professor nosso, professor da rede estadual, mas eu tenho certeza que alargou, não foi só o curso, mas essa coisa de visitar os museus, as igrejas, então, assim, eu coloco isso como algo importante, porque, às vezes, nós precisamos criar essa possibilidade. Quando eu falei dessa possibilidade da gente usar, talvez, como a gente, às vezes, não tem condição de sair, usar o que nós temos, de fato. Né? Porque essa memória, essa identidade, os espaços que nós temos, eles estão aí, talvez nós precisamos criar essa potencialidade. Então, deixo aqui o meu recado, né?
e essa gratidão mesmo de poder estar aqui. Espero que o CIB possa nos convidar mais vezes. Eu fiquei muito feliz de estar nessa. A Damiana sabe, né? A Damiana, ela já contou aí que eu já fui, imagina, fui professora da Damiana, né? Então, assim, demonstra essa responsabilidade, né, que nós temos, né? A UEG é algo fantástico, né, gente? Eu acho que a Universidade Estadual de Goiás, ela conseguiu mudar muitas coisas que, às vezes, e é como os museus, nós não conseguimos saber a importância dos museus, mas a universidade também é um espaço é um espaço museológico, se a gente for pegar pela minha tese que eu desenvolvi aqui com vocês, porque a partir dela, muitas experiências educativas, de pesquisa, de extensão, foram desenvolvidas. Então, eu só tenho gratidão de estar nesse momento aqui, tendo essa oportunidade de falar com um público que é imenso, né? A gente vê assim, as pessoas participando, eu estou acompanhando aqui. Imagina um evento agora, 5 da tarde, nós temos quase 70 pessoas ao vivo aqui. Isso não é, né? Então, assim, Sheila, parabéns a vocês, né? E que, evidentemente, a nossa fala possa ter contribuído com esse momento tão importante. Então, deixo aqui minha gratidão, meu abraço, e viva os museus, viva as pessoas, viva o povo brasileiro. Eu quero me vacinar. E todo mundo só está aqui por conta de vocês três. E pelo tema que é interessantíssimo, e todo mundo veio aqui para saber um pouco mais sobre os museus. Professora Damiana, o Pedro Luiz está perguntando aqui no chat quantos anos tem o Museu de Itapuranga? O Museu de Itapuranga, ele foi criado em 2014, então, né, já estão passando para 7 anos, né, de existência. O projeto foi anterior a isso, os objetos já estavam lá em uma sala, mas todo desorganizado, mas com a ação do PIBID, coordenado pelo professor Valtuir, foi em 2014 a montagem dele. E eu só tenho que agradecer, né, pelo convite, Célia, né, pela Priscila, que intermediou, né, a nossa conversa. Muito obrigada pela companhia de todos que estiveram aqui conosco, né, nos ouvindo, participando, pelos elogios. E também eu quero fazer um convite para vocês, assim que estiverem todos vacinados, né, e em segurança, venha conhecer o Museu Nelo Bonomi. Vai ser uma satisfação recebê-los nesse espaço. Muita gratidão pela fala de cada um de vocês. A gente tem aqui a pergunta do professor Flávio Alves. Ele diz aqui: Valtuir, Geórgia e Damiana, vocês sabem dizer se há um mapa virtual dos museus goianienses? Fiquem à vontade para responder. Eu acredito que não existe ainda, tá? Esse mapa virtual. Então, fica aí a dica para alguém da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, para poder fazer esse mapa, porque esse mapa seria algo importantíssimo para todas as unidades e institutos da UEG, para a gente poder ter a dimensão do quanto o Estado de Goiás cuida e pode cuidar ainda mais e melhor da sua identidade, da sua história. Eu acho uma ótima ideia. Olha aí. Olha a iniciativa. E tem aqui uma pergunta do Propósitos da Mente de Sucesso. Não sei quem é essa pessoa, mas o nome é muito interessante. Ele está dizendo: em Goiânia tem algum museu ao ar livre que podemos visitar? Bem, não conheço. Até onde eu tenho notícia, não tem. Mas eu me lembro que tá, só para dar um exemplo, tá? Não é em Goiânia, mas quando tiverem a oportunidade, tem em Inhotim. Inhotim é um dos maiores, se não o maior museu de arte contemporânea da América Latina, que fica em Brumadinho, Minas Gerais, e aí pertinho de Belo Horizonte, a uns 60 quilômetros, e é um museu que tem lá suas várias galerias, e tem um acervo de fauna também muito importante, um acervo de fauna brasileira, e nesses espaços ao ar livre tem obras do Hélio Oiticica, obras do Cildo Meirelles, que são importantes artistas brasileiros. Então, se um dia você puder dar um pulo lá em Minas Gerais, Brumadinho, você vai poder
conhecer um museu brasileiro ao ar livre, tá bom? E também aí mais uma ótima ideia para Goiânia, né, gente? Quando tiver todo mundo vacinado, a gente fazer. Talvez, Paulo, assim, só a título de provocação mesmo, pensa um pouco nessa tese desenvolvida por nós, porque os espaços museológicos também, eles podem ser criados, inclusive, pensando nesses lugares de memória, por nós mesmos. Eu acho que a comunidade precisa se apoderar disso, né? Por exemplo, se a gente pensa, por exemplo, mas nós precisamos criar uma lei de patrimônio para... Não, eu acho que a sociedade precisa, porque não adianta criar a lei. Se a sociedade não se envolve, acho que tem que ser o inverso. A sociedade tem que se empoderar da ideia e depois, né? Quer dizer, você tem muito isso, né? Eu tenho utilizado muito isso. Por exemplo, eu que trabalho e ando pesquisando muito a cultura camponesa, do ponto de vista não só da resistência de luta, mas eu estou acompanhando agora um projeto de assentamento aqui no município, onde nós temos um curral de pedras. Curral de pedras, feito, né? Um curral onde o pessoal colocava o gado e depois uma cerca de mais de 500 metros feito com isso. Aqui, próximo à cidade, poucas pessoas conhecem isso. Então, é um espaço museológico que a gente está construindo para aquela comunidade lá, e com certeza eles vão poder utilizar disso para receber a meninada e a grande parte da sociedade. Né? Então, de fato, é um espaço, Paulo, que a gente pode também construir. Fica aí também a ideia. Sério, então, desculpa de estar atropelando a fala aí. Nós temos aqui, o professor Flávio já lançou a proposta. Vamos fazer um projeto para a FAPEG. Pronto. Vão reunir esses professores, doutores, sabedores de museus. Vamos juntar com as bibliotecárias da UEG, com o CIBRE, e bora fazer esse projeto. Eu só tenho a agradecer o CIBRE, que é o Sistema Integrado de Bibliotecas Regionais da UEG, e a Pró-Reitoria de Graduação, a coordenação de programas e projetos do Flávio. Só temos gratidão por vocês terem aceitado participar dessa programação. Quero agradecer às minhas colegas bibliotecárias, na pessoa da Priscila, que é a bibliotecária da unidade de Pirinópolis, que intermediou essa conversa com vocês. E foi muito bacana, foi muito legal mesmo, assim, tá todo mundo apaixonado aqui no chat. Acho que já vamos ter inscritos para o curso de História de Itaporanga, viu, professor? Vamos ter que providenciar o próximo vestibular. E para os alunos de audiovisual também, acredito que o vestibular vai bombar mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada ao Rafael, Ana Paula, da UEGTV, professor Marcelo, também da UEGTV, muito obrigada mesmo, e todo mundo que está aqui no chat participando, e a gente espera vocês para a próxima live, e convido para quem ainda não está seguindo, seguir o nosso perfil no Instagram, que é @bibliotecasueg. Segue a gente tem conteúdo muito bacana, a gente tem um GT que trabalha dia a dia só para postar conteúdo importante e que agregue a vida de cada uma e cada um de vocês. Muito obrigada, professora Damiana, professora Geórgia, professor Valtuir. Muito obrigada. Tchau, tchau.